Fala, gênio! Bom, bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos a nossa saga de resoluções de exercícios. Matemática, gente, você só aprende treinando. Então eu sempre faço algumas aulas teóricas e algumas aulas de exercício, porque você só vai aprender matemática quando você colocar a mão na massa. Hoje nós vamos resolver, de novo, uma questãozinha mais apimentada, uma questãozinha que não envolve diretamente, não envolve somente os conceitos básicos que nós aprendemos. Você precisa agora de um pouco de sagacidade, um pouco de criatividade para resolver essa questão, assim como as duas anteriores que nós fizemos. Essa questão aqui é uma questão da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, de 2010. Então, já se prepara que é ela que nós vamos resolver. Eu sempre lembro, gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você ajuda a nossa comunidade a crescer, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas que precisam dele, e assim a gente populariza a matemática de qualidade para o Brasil afora. Vem comigo, gente, porque depois da vinheta a gente vai resolver agora uma questãozinha da Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, vem! Gênio, hoje nós vamos resolver uma questãozinha da OBM. O que diz o enunciado da questão? Os números reais x e y são distintos de zero, distintos entre si e satisfazem a igualdade. Qual a igualdade? X menos 1 sobre x é igual a y menos 1 sobre y. Então, o valor de x vezes y, ou seja, o produto xy, é igual a... Aí ele me dá 5 opções. 4, 1, menos 1, menos 4, ou é preciso mais informações. Gênio, pausa o vídeo, tenta resolver essa questão e depois de tentar bastante, solta o vídeo para você ver a solução. Mesmo que você tenha acertado, mesmo que você tenha errado, mesmo que você não tenha conseguido fazer, tente antes de ver a solução, porque senão você não está aprendendo matemática. Não adianta só assistir videoaula. Matemática, você precisa treinar. Então, meu conselho é, pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Não se preocupa em tentar por alguns, mesmo que você demore bastante tempo, alguns minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, não importa. Tenta o suficiente para você cansar seu cérebro, para ele ficar ali treinado. Essa é a ideia, treinar o seu cérebro para ele ficar, de fato, apto a conseguir resolver questões. Assim como na academia você precisa exercitar para conseguir evoluir, para fazer seus músculos crescerem, na matemática você também precisa treinar. Aliás, não só na matemática, né? Eu diria que qualquer ramo do conhecimento você precisa treinar bastante para você conseguir fazer o download daquele conhecimento para o seu cérebro. Beleza, Gênio? Então, tenta fazer antes de soltar a solução do professor. Observe o seguinte. X e Y são números distintos de zero e distintos entre si. Beleza? Distintos de zero, óbvio, porque nós temos divisão. Beleza? E já sabemos que não podemos nunca dividir por zero. Então é óbvio que nem x nem y poderiam ser iguais a zero, porque uma vez que eu não consigo dividir por zero. Outra coisa, eles são distintos entre si. Então, por exemplo, se você substituísse aqui esses números por números iguais, por exemplo, x igual a 2, você teria 2 menos meio igual a 2 menos meio. É claro que dá meio igual a meio. Beleza, só que não pode. Por quê? Porque esses números são distintos entre si. Beleza? Então não pode ser o mesmo número desse lado e o mesmo número desse lado, beleza? De fato, desse lado você vai ter o mesmo número e desse lado você vai ter o mesmo número. Mas não porque é o mesmo número, e sim porque essa operação com o número x vai dar um número, e essa operação com outro número y, distinto do primeiro número que você está colocando aqui, também vai dar o mesmo número. Beleza? Mas eles não são iguais. X não é igual a y. Ele está dizendo, x é diferente de y. São distintos entre si. Beleza? A gente tem que resolver isso. Como a gente resolve isso? Eu vou copiar aqui, ó, essa relação. X menos 1 sobre x
é igual a y menos 1 sobre y. Note que 1 sobre x é o inverso multiplicativo de x, beleza? Porque x vezes 1 sobre x dá 1. Da mesma forma, y vezes 1 sobre y dá 1, né? Então, x e 1 sobre x é você somar o x ao seu inverso multiplicativo. Aqui é você somar o y ao seu inverso multiplicativo. Como, por exemplo, 2 e 1 meio, né? 2 é o número e o inverso multiplicativo de 2 é meio, beleza? Por quê? Se você multiplicar 2 vezes meio, isso aqui dá 1. Tranquilo? Mas isso é só para você perceber que a igualdade que eles satisfazem é somar, na verdade, subtrair o número ao seu inverso multiplicativo. Eu estou subtraindo um número ao seu inverso multiplicativo. Isso tem que ser igual a um outro número que eu estou pegando ele e subtraindo pelo seu inverso multiplicativo. Tá legal? Legal. O que eu vou fazer aqui? Cara, eu vou brincar com a álgebra que nós já estamos, ainda não estamos craque, né? Mas que nós estamos aprendendo desde o início dessa playlist. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar do lado direito só os inversos multiplicativos. E do lado esquerdo, só os números puros. O que eu estou fazendo então? Eu estou passando esse y para o lado de cá e esse 1 sobre x para o lado de lá. Beleza? Até agora, nada de difícil, certo? Passei esse y para cá, então eu vou ter x menos y. Passei esse 1 sobre x para lá e eu vou ter 1 sobre x, menos 1 sobre y. Beleza? Só passei esse y para cá e esse 1 sobre x passei para lá. Fiquei com essa igualdade aqui, né? X menos y é igual a 1 sobre x menos 1 sobre y. Agora, vamos olhar para esse lado direito aqui, ó. Eu vou manter esse lado esquerdo aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar essa minha diferença aqui de frações em o mesmo denominador. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu quero subtrair duas frações, por exemplo, 1/3 menos 1 meio, eu não posso subtrair esses dois números aqui, certo? Por quê? Porque eles não têm o mesmo denominador. Nós só podemos subtrair ou somar frações que têm o mesmo denominador. Então aqui eu precisaria fazer essa minha fração se transformar numa fração com o mesmo denominador, beleza? Então nós transformaríamos essas frações aqui em frações equivalentes com o mesmo denominador. E então, com o mesmo denominador, eu simplesmente repito o denominador e faço a operação que está sendo pedida. Seja subtração nesse caso, ou soma se fosse um outro caso. Beleza? Beleza. Então eu vou transformar essa minha diferença aqui em uma diferença de duas frações, só que com o mesmo denominador. Como eu vou fazer isso? Simples. Observa aqui comigo. Esse meu 1 sobre x, se eu multiplicar em cima e embaixo por y, eu não vou alterar a minha fração, concorda? Eu estou pegando um número aqui, ó, 1 sobre x. Se eu multiplicar por y embaixo e por y em cima, eu não estou alterando. Por quê? Porque y dividido por y dá 1. Então isso aqui seria a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar por 1 e multiplicar qualquer número por 1 é ele mesmo. Beleza? Então, isso daqui, ó, fica y sobre xy. Beleza? Peguei esse cara aqui, ó, multipliquei por y em cima e embaixo. Da mesma forma, eu vou pegar esse cara aqui agora e vou multiplicar por x em cima e embaixo. Então, ó, 1 sobre y, se eu multiplicar por x embaixo e por x em cima, note que eu não estou alterando a minha fração. Por quê? Porque x dividido por x é 1 e qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu não estou alterando. Tranquilo? Só que, quando eu faço isso, o resultado é x sobre xy. Então, essa fração é exatamente essa fração. Tanto é que eu estou usando o sinal de igualdade. Veja que na minha aula em que eu introduzi o conceito de equação e naquela aula eu ensinei vocês a resolver equações do primeiro grau, eu falei de alguns princípios que regem as equações. E eu já estou de novo usando aqueles princípios aqui. Beleza? É por isso que aquela aula é tão importante. Então, se você não conseguiu perceber o que eu estou dizendo, volta naquela aula, porque eu estou usando aqueles princípios para conseguir fazer essas manipulações algébricas aqui, ó. Note que com essas manipulações,
eu transformei as duas frações que tinham denominadores diferentes em frações equivalentes, porém com o mesmo denominador. Qual é o denominador agora? XY e XY, beleza? Então agora eu posso escrever esse meu lado direito como 1 sobre x, que é esse cara aqui, ó. Ele virou y sobre xy. Então isso aqui, ó, é y dividido por xy menos, caiu aqui o giz, menos 1 sobre y se tornou x sobre xy. São frações equivalentes. Então, menos x sobre xy. E agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Duas frações com o mesmo denominador, eu simplesmente repito o denominador e subtraio os números que estão lá em cima. XY. Vai ficar y menos x. Tranquilo? Então, aquela minha expressão se tornou agora x menos y igual a y menos x sobre xy. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Y menos x, ele é o oposto de x menos y. Então, eu posso escrever isso daqui da seguinte forma. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. X menos y é igual a menos x menos y sobre xy. Beleza? Porque esse cara é o oposto desse. Então, se, por exemplo, eu aplicar esse menos aqui, ó, a distributiva, eu vou ter menos x mais y, que volta a ser esse cara aqui, ó. Se você não percebeu o que eu estou falando, o que eu fiz é o seguinte. Faz essa conta aqui, ó. Quando você faz menos x menos y, você está aplicando a distributiva aqui, ó, nesse sinal de menos, certo? Então você fica com menos x, menos com menos mais y. Só que isso daqui é a mesma coisa que y menos x, que é o meu cara original aqui, ó. Tá bom? De novo, gênio, de novo. O que que eu estou usando? Eu estou usando os princípios que fundamentam as equações. Tenho uma aula completa com mais de 40 minutos nessa playlist em que eu abordo isso de maneira aprofundada. Então, se você passou batido naquela aula achando que ela era uma aula chata, uma aula que não iria agregar muito conhecimento para a sua vida, volte lá, porque eu estou usando aqueles princípios aqui mais uma vez. Tranquilo? Tranquilo. Agora a questão acabou de ser resolvida, né? Por quê? Vou copiar de novo aqui a equação que eu tenho, né? Na verdade já está até aqui, ó. X menos y é igual a menos x menos y sobre xy. Concorda? Concorda. Agora, observa o seguinte. No início, eu falei para você que x era diferente de y. Ele não falou? Os números reais x e y são distintos de zero. Eles não são zero. E, além disso, são distintos entre si, ó. Vou frisar aqui, ó. Distintos entre si. Por que eu vou usar que eles são distintos entre si? Se eu sei que eles são distintos entre si, eu sei que esse número aqui, ó, x menos y, não pode ser zero, beleza? Esse número aqui só é zero, x menos y só é zero, se os números forem iguais. 3 menos 3 é zero. Qualquer outro número que eu coloque aqui ou aqui, beleza? Sem ser o 3, não vai dar zero. Então, 3, por exemplo, menos 4 é diferente de zero. Se x é diferente de y, esse número aqui, ó, x menos y, nunca dá zero. Tranquilo? Se x menos y não pode dar zero, eu posso pegar esse x menos y que está aqui, ó, e passar para cá dividindo. Dessa forma, eu teria o seguinte. X menos y dividido. Agora eu vou passar esse cara para lá dividindo. Então vai ficar x menos y. Isso aqui vai ficar o quê? Menos 1 sobre xy. Concorda? Passei esse cara para cá dividindo. O menos continua aqui. Aqui ficou só o 1 que está multiplicando aqui, mas que é facultativo. Então a expressão ficou dessa forma. Uma vez que a expressão ficou dessa forma, aqui eu posso cortar, né? Porque se x é diferente de y, isso daqui dividido por isso daqui dá 1. Beleza? Então eu tenho que 1
é igual a menos 1 sobre xy. Passa agora esse xy para cá multiplicando, e eu tenho que xy é igual a menos 1, e nós acabamos de resolver a questãozinha da OBM. Beleza? De fato, é uma questão que ela requer de você um pouquinho de álgebra e um pouquinho desse entendimento mais aprofundado sobre as equivalências que você pode fazer em uma equação. Beleza? Eu sei que muitos de vocês devem ter, eu espero, né, que tenham tentado bastante e tenham sido compelidos a marcar o gabarito letra E, né? É preciso mais informações. Muitos dos meus alunos marcaram essa opção. Depois que eu fiz, eles falaram: ah, professor, agora sim eu entendi. Isso faz parte do aprendizado, beleza? Então vem comigo, não desiste, porque você está progredindo com certeza e está se tornando a cada dia, a cada vez mais, um hacker de verdade. Vem comigo, gente!